Hoje, nas BEA Talk, a gente vai conversar sobre controle de requisitos em projetos complexos e a gente vai trazer a tipologia de projeto da área de saúde, principalmente hospitalar. E a importância de gerenciar requisitos na área da saúde, né, especialmente, é porque remete à necessidade de entender melhor como esse ambiente construído vai afetar os serviços de saúde e as operações que acontecem dentro desse edifício. E interação com outras especialidades, técnicas normativas e fazer um fechamento, enfim, com as outras especialidades de colegas que vão falar, enfim, em aspectos teóricos de complexidade de projeto hospitalar. Bom, pessoal, vamos iniciar, então, esse segundo evento do GT Normas, das BEA Talk, trazendo o assunto de controle de requisitos em projetos complexos, né? A nossa área hoje de discussão vai ser projetos da área de saúde, com alguns assuntos, enfim, que o pessoal vai trazer. E essa questão de projeto complexo, então, ela envolve várias disciplinas, vários projetos, né? Que tem que ter uma gestão boa para a gente ter essa sinergia, né, de informações e transmitir isso para o projeto. Tem que resolver toda a questão do projeto hospitalar ou de um projeto de área de saúde, que tem vários fluxos, tem questão de tecnologia que tem que se atualizar sempre, e não só no projeto, quando a gente vai para a operação dessa edificação, né, seja hospital ou uma clínica, dentro desse processo, questão de manutenção, reforma ou crescimento, todo esse planejamento que tem, né? Então, essa complexidade, ela lida com um grande número de informações e o uso dessa edificação, né? Então, a gente tem o Marcos, que a gente vai conversar um pouco sobre projetos de uma forma geral, né? Tem a Juliana e o João, que são da área de pesquisa, então vão trazer para a gente questões de metodologia, o que a gente está tendo de inovação nessa área, o que pode dar suporte no projeto. E o João também, o João Rios, vai nos ajudar na questão de especificação, né? Trazer essas informações para a especificação do projeto e a aquisição e até a manutenção depois, né? Que estão todas essas informações relacionadas. Então, vamos ficar à vontade. Posso começar? Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcos, eu sou arquiteto. Eu não estou muito acostumado com um microfone, então vocês me desculpem, ligeirinho. Começar a falar de projeto hospitalar, né, é um grande desafio, né? Não só em projeto, mas também falar sobre isso, porque são tantos os temas que a gente pode abordar dentro dessa complexidade. Eu queria dar um panorama rápido assim, da minha atuação e a gente pode começar a entender por aí a complexidade do projeto hospitalar. Eu estou formado há 15 anos, mais ou menos, e desde que eu me formei, toda a minha atuação profissional ela é centrada em arquitetura hospitalar. Isso quer dizer, ou seja, eu não atuei em poucos outros nichos em arquitetura e especificamente atuo há 15 anos em arquitetura hospitalar. Isso quer dizer que o mercado e o nicho é enorme. Na verdade, existe uma demanda latente no país por bons projetos e bons profissionais que entrem de cabeça nesse tema. Esse é um tema que a gente não vê na academia, né? A gente passa batido, vamos dizer assim, na nossa formação, e a gente tem muito pouca informação em relação ao projeto hospitalar. E aí, já puxando para o nosso tema do nosso debate, e aí eu vou puxar um pouco o assado para o nosso lado, talvez o tema de projeto hospitalar seja um dos mais complexos dentro da arquitetura. E eu digo isso porque ele incide sobre a temática de projeto hospitalar diversos aspectos que não são simplesmente projetuais, e sim, vamos dizer, processuais, normativos, um grande peso, um peso realmente normativo dentro do país, que estabelece uma rigidez, vamos dizer assim, de concepção de projetos e fluxos, zoneamentos, enfim. Mas passando por um espectro muito maior de especificação, de temática de operação pós-projeto e de múltiplos personagens envolvidos. Na verdade, quando a gente está lidando com um projeto hospitalar, a gente vai lidar com, vamos dizer assim, uma equipe multidisciplinar enorme, seja por parte do cliente, do contratante, seja por parte dos especialistas lidando com o projeto, porque não só o projeto arquitetônico vai lidar como uma ferramenta-chave, né, vamos dizer assim, direcionando os outros projetos, os outros profissionais,
mas também o cliente tem uma demanda enorme com diversas especialidades, né? Ou seja, a instituição hospitalar, ela não é um ente, vamos dizer assim, que uma cabeça responde por ela. E sim, na verdade, diversas unidades, diversos setores de conhecimento vão demandar prerrogativas de projeto que são totalmente diferentes uma da outra. A gente pode dizer que um hospital, ele além de saúde, ele é uma indústria, ele é comércio, ele é serviço, porque além de receber pacientes, acolher e fazer assistência ao paciente, ele produz comida, refeições, ou seja, ele tem uma parte industrial de cozinha, recebimento, fornecedores, almoxarifado. Ele funciona 7 dias por semana, 365 dias por ano. Lavanderia, processamento de roupas. Ou seja, a operação do hospital é ininterrupta, né? Isso gera uma complexidade aí de diversos fatores, de personagens e, em escala, dependendo da escala também, que é a grande maioria dos casos, também na parte de infraestrutura, né? Vamos dizer assim, questão de demanda energética, sistemas de emergência, proteção contra incêndio, enfim, hidráulica, sustentabilidade. Vamos dizer assim, o hospital ele é um dos grandes exemplos também de um projeto consciente em todas as fases, seja arquitetura e também nas partes de engenharia, para as questões de sustentabilidade, sejam sociais e também, vamos dizer assim, socioambientais, né? Por ter uma dinâmica muito grande. E aí a gente pode começar, vamos dizer assim, a falar do papel do arquiteto e do projetista, e eu gosto de exemplificar que o arquiteto, como o coordenador do projeto arquitetônico, ele vai atuar, vamos dizer assim, direcionando todas as especialidades técnicas também, em relação à engenharia. Porque a gente tem vamos dizer assim, uma complexidade não só normativa, mas também de infraestrutura ligada à tecnologia embarcada dentro do hospital, seja ela vamos dizer assim, de diagnóstico médico, tomografia, ressonância, por exemplo, para ligar uma brincadeira simples, eu até faço isso com meus alunos na pós-graduação, ligar uma ressonância magnética no hospital requer não só comprar um equipamento e ligar na tomada, requer um planejamento prévio, seja ele de abastecimento, de preparação do ambiente, interessante, eu diria assim, no mínimo. Um equipamento desse pode puxar até 100 kVA de potência num exame. Então, isso requer um conhecimento e um domínio da infraestrutura. Isso requer também que o arquiteto seja, por natureza, muito curioso também, porque a gente, além de lidar com os aspectos arquitetônicos, a gente vai lidar com aspectos dos mais variados, de tecnologia, de infraestrutura, de abastecimento, de assistência. Eu, por exemplo, eu sei hoje tanto de processos de enfermagem e de medicina, tanto quanto de processos de arquitetura. É engraçado, porque a gente tem que também debater com o cliente, no caso os médicos e o corpo diretivo, numa linguagem médica, numa linguagem, né, de processos assistenciais. Então, nós vamos falar de hemodiálise, vamos falar de cirurgia, tipo de cirurgia, complexidade de processos, porque da complexidade dos processos vai se dar também a configuração arquitetônica vamos dizer assim, do edifício e do projeto. A gente tem, num primeiro momento, uma coordenação muito forte em relação às normativas que existem para a organização de hospitais, e aí eu vou citar, não vou entrar muito no tema, porque o João depois vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é a RDC 50, de 2002. É uma normativa via Anvisa, né, brasileira, de cunho, vamos dizer assim, de amplitude nacional, que foi extremamente benéfica nos seus primeiros 15 anos, porque ela já ela é quase uma adolescente já, né, ela tem 17 anos, e aí vai já uma primeira crítica, porque é uma norma que, com o passar do tempo, a medicina, a assistência e o projeto hospitalar, ele evoluiu em 17 anos de uma maneira, vamos dizer assim, galopante. E a norma não. A norma ela ainda está um pouquinho atrás, mas ela foi super importante, porque ela foi e é super importante, porque ela bota um regramento mínimo, né, uma programação, um programa de necessidades mínimo, e que também é um manual, é quase um manual
para quem está entrando na área conseguir, vamos dizer assim, programar e entender o que cada hospital vai tangenciar. Ao mesmo tempo, não só a arquitetura é condicionada pela norma, e não só pela norma, e aí eu tenho que fazer esse, vamos dizer assim, esse ponto de exclamação, que a norma não é o fim do projeto hospitalar, ela é o começo, e, na verdade, para nós é muito, muito importante que cada processo, cada cliente tem o seu processo de assistência, tem a sua equipe, né, em diversos graus de maturidade, e ela vai demandar diferentes experiências do projeto arquitetônico. Então, o projeto arquitetônico ele tem que nascer de maneira que atenda às normas, atenda sobretudo os processos de cada equipe, claro, conseguindo fazer essa conjugação com a norma, e se torne um ente, vamos dizer assim, de operação flexível, porque acima de tudo hoje os hospitais eles se transformam. Hospital parado é um hospital morto, hospital que não tem obras é um hospital morto, porque ele está constantemente se revitalizando. E isso tem um impacto fenomenal na operação do dia a dia dele, né? Como o projeto pode preparar também a estrutura para se transformar ao longo do tempo, e a gente está falando de instituições que estão aí, a gente tem hospitais de 200 anos, 250 anos, as Santas Casas, né? E como que hoje eles lidam com essa problemática, eles têm dificuldades, obviamente, porque são estruturas, vamos dizer assim, antigas, e, né, com outras tecnologias construtivas, enfim. Mas o nosso projeto tem também esse cunho, esse caráter muito flexível, muito dinâmico, muito tecnológico. O hospital é uma carcaça tecnológica com processos inúmeros, sejam de assistência, fabris, industriais, logísticos, e com uma multiplicidade de personagens enorme, desde o médico ao pessoal da higienização, ou seja, na maior escala graduada até uma escala social menor, né? Então tem todas essas... e fora isso, existe também a dicotomia do nosso panorama de saúde como país, que tem um sistema público e um sistema privado. E muitos dos hospitais lidam com as duas realidades, né? Isso é um outro desafio também, em como operar os diferentes tipos de clientes num ambiente sensível, acolhedor, humano, flexível e, sobretudo, técnico, né? Não sei se alguém tem alguma opinião sobre isso. Eu tô quase que despejando. Outra dicotomia também é a questão das diferentes realidades do nosso país, né? Por exemplo, o arquiteto que tem um projeto na região sul do Brasil e um projeto na região nordeste, ele se depara com realidades totalmente diferentes, né? E ele tem que contemplar isso no projeto, ambientais e sociais, né? Ambientais e sociais. E, bom, e quando eu fiz uma leve crítica à normativa, eu quero dizer que, assim, na verdade, a gente está num ponto em que a arquitetura hospitalar está avançando, e a gente está falando de medicina do futuro, e a gente está falando de desafios de saúde correntes, envelhecimento da população, que eu sempre brinco, a gente fala em aulas, em palestras, que isso é uma tendência, mas isso não é uma tendência, pessoal. Isso é uma realidade que está na nossa porta e a gente não está se preparando para isso. E aí eu também chamo a atenção, não só para hospitais, mas em ambientes de saúde como um todo, clínicas, a complexidade também se transfere para programas menores, sejam clínicas extra-hospitalares, negócios particulares, a nossa casa, serviços como geriatrias, por exemplo, né? A que ponto a gente está se preparando para um futuro que está na porta e realmente já está batendo, ele não está simplesmente sendo tendência. E fazendo um link, então, da normativa com a tecnologia, na medida que a tecnologia andou nesses 17 anos fenomenalmente, e aí eu puxo alguns exemplos, por exemplo, há 15 anos atrás, a gente quase não tinha procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos ambulatoriais. Hoje em dia, 70% dos procedimentos cirúrgicos são ambulatoriais, ou seja, o paciente chega no hospital, ele é recebido, acolhido, faz uma cirurgia e volta para casa no mesmo dia. Ele não fica no hospital, né? E isso tem um cunho, tem um reflexo, vamos dizer assim, no programa arquitetônico e na operação do dia a dia.
E a norma ainda não fala sobre isso, mesmo há 15, mesmo isso acontecendo já cotidianamente. Questões tecnológicas, evolução dos equipamentos, tomografias, ressonâncias magnéticas, enfim, aceleradores lineares. Agora estou lidando com um projeto em que, há 5 anos atrás, a gente colocava um equipamento de acelerador linear, que é de tratamento de câncer, numa sala um pouquinho maior que essa. A gente já consegue fazer em, vamos dizer assim, 2/3, 1/3 dela. Isso quer dizer que a tecnologia ela está num ritmo e nós, como normativa, estamos em outro. E aí eu vou fazer um link, né? A gente está aqui, é um prazer, obrigado para o Vicente e a Nayara para esse convite. Eu e o João fazemos parte da ABDH, Associação Brasileira para Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, que é uma associação também que já, acho que 25 anos, né, já labuta nessa complexidade. E a gente, também como representativos da classe especialista, vamos dizer assim, em arquitetura hospitalar, também batalha em relação às normas, assim como a ASBEA também está num desafio enorme com as nossas legislações. Essa demanda para que elas evoluem e deixem o nosso trabalho um pouco mais simples, porque a complexidade já é enorme no mercado, né? Então, a gente também não precisa das normas para nos atrapalhar. E atrapalhar no sentido, vamos dizer assim, deixar o processo de projeto um pouco mais lento. E só para fazer um fechamento rápido, eu vou passar a palavra, porque eu acho que eu estou me estendendo. O conhecimento geral, técnico, sobre todas as disciplinas, e aí não só a arquitetura, ele é super relevante. Então, o nosso perfil de planejador hospitalar, ele é um perfil de um arquiteto muito curioso, de um engenheiro muito curioso, para lidar em outras temáticas fora da arquitetura. E isso é extremamente legal, na verdade, conseguir se envolver no aspecto médico, técnico, tecnológico, de equipamentos. Por exemplo, eu tenho, a minha formação também é engenharia clínica. Não sei se alguém já ouviu falar em engenharia clínica. Existe um perfil de profissional que lida dentro dos hospitais, que trata especificamente da manutenção, correção e operação de equipamentos eletromédicos. E esse é um conhecimento que soma muito para o arquiteto, para o planejador também, em relação ao produto de qualidade, né, lidando com os zoneamentos, fluxos, compartimentações do projeto arquitetônico. Eu acho que é um tema super amplo. Eu estou dando uma pincelada para vocês, porque é um tema que a gente vai ter que procurar, enfiar a cabeça e procurar, porque ele não, a bibliografia está aí, mas a prática ela é um nicho bem segmentado, né, mas que a demanda é enorme. A gente tem 7.000 hospitais no país, ilhas de excelência aqui no estado, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, mas são ilhas. A demanda é enorme por trabalho. Isso quer dizer, por exemplo, o nosso escritório faz, eu não vou dizer 99%, faz 100% projetos hospitalares. Isso quer dizer que existe uma demanda aí reprimida, existem outros colegas por aí. Obrigada, Marcos. Muito boa explanação de uma forma geral, né, para a gente entender essa complexidade. Então, agora vamos entrar um pouco mais na parte de projeto, propriamente, esse controle de requisitos, para depois a gente voltar e ter uma visão geral e debater em cima disso. Ju, pode dar sequência? Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada. Eu trabalho com gestão de requisitos mais na área de pesquisa. Comecei a trabalhar com gestão de requisitos em habitação de interesse social no meu mestrado. Só não vai ser trocar a apresentação. E depois comecei a trabalhar com gestão de requisitos em 2010, com uso de Building Information Modeling. E depois, mais adiante, no meu doutorado, né, ingressei no doutorado em 2015, continuei trabalhando com gestão de requisitos, mas com foco na área da saúde. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência sobre o que é essa gestão de requisitos e como a tecnologia de informação e comunicação pode auxiliar nessa gestão. Obrigada.
Bom, aqui nesse slide eu mostro diferentes tipos de requisitos relacionados a um empreendimento. Então, eu tenho tantos requisitos do cliente, eu tenho requisitos regulamentares, requisitos relacionados ao terreno, né, algumas restrições que o terreno pode impor, requisitos ambientais, e esses requisitos eles vão formar os requisitos para o projeto. Deixa eu ver onde é que eu passo. E se a gente pensar em empreendimentos da área da saúde, eu tenho também esses requisitos chamados requisitos operacionais, que embora eu tenha requisitos operacionais ali junto com esses requisitos do cliente, com os requisitos regulamentares, mas eu foco um pouquinho mais no nome, né, requisitos operacionais, devido à importância desse tipo de requisito dentro de um ambiente da saúde. Então, eu tenho um projeto com bastante complexidade em termos arquitetônicos, construtivos, diferentes tipos de disciplinas envolvidas, mas os serviços que acontecem ali dentro também geram muitos requisitos para esse ambiente construído. Então, essa relação entre o ambiente construído e os serviços que acontecem ali dentro são uma relação muito forte e que um acaba afetando no outro, né? Então, o ambiente construído pode afetar a forma como esses serviços são desenvolvidos, essas operações são desenvolvidas, e vice-versa, né? Os serviços podem demandar um ambiente construído que se adapte a eles. E isso tudo vai formar esse conjunto de requisitos que vão afetar, né, no desenvolvimento de um projeto de alta complexidade. E, por fim, claro, eles também acabam formando requisitos para a construção dessa edificação. Nossa. E o que seria essa gestão de requisitos, então? Como eu vou capturar esses requisitos, fazer com que esses requisitos sejam refinados, processados, mantidos, né, atualizados ao longo desse processo de projeto. Então, não é uma atividade fácil, né, principalmente em ambientes de alta complexidade, mas são requisitos que precisam ser considerados ao longo do desenvolvimento desse produto. E não só ao longo do desenvolvimento do projeto, mas também durante a operação e a manutenção, o uso dessa edificação. Ali eu também tenho muitos requisitos que acabam surgindo. Esses requisitos precisam ser considerados para reformas, ou para até novos empreendimentos da saúde. Então, a gestão de requisitos vai trabalhar com essa questão de como manter esses requisitos refinados e mantidos durante o projeto. Então, tem o controle, tem a comunicação desses requisitos, a avaliação, e isso tudo para gerar valor em empreendimentos da saúde. Aqui nesse slide eu mostro um pouquinho do meu mestrado. Então, meu mestrado trabalhou com gestão de requisitos em habitação de interesse social. E, claro, que é um ambiente que tem a sua complexidade, mas, claro, que comparado com o ambiente hospitalar, eu tenho uma complexidade bem mais baixa. No mestrado, eu também tive que considerar os diferentes requisitos, que eram requisitos mínimos propostos pelo programa Minha Casa Minha Vida. E eu trabalhei na investigação de como esses projetos eram aprovados junto à Caixa Econômica Federal. Então, ali eu identifiquei vários problemas de gestão e de como esses projetos eram aprovados e percebia que muito era pela falta de gestão dessas informações. Eu tinha informações duplicadas, informações que não eram atualizadas em todos os documentos, muito pela forma do processo, né, de projeto, que acabava sendo um projeto mais baseado em duas dimensões, enfim, em muitos documentos, muitos papéis, e esse processo de aprovação acabava se estendendo bastante tempo. Então, trabalhei com a modelagem desses requisitos no software no The Rufus e também um pouquinho de verificação automatizada com o uso do Solibri. E aqui eu vou falar, então, do meu estudo de caso feito aqui em Porto Alegre, num hospital universitário. É um hospital de grande porte, bastante importante, não só no contexto de Porto Alegre, mas
em todo o Rio Grande do Sul e até a nível nacional. Nesse estudo, eu fiz uma análise da emergência existente, né, da emergência atual, e um estudo de análise de adequação da emergência futura, né, a emergência que, a princípio, vai ser entregue até o final do ano. Essa emergência existente, então, eu fiz uma grande análise, né, diferentes fluxos que acontecem nesse setor. Essa emergência tem aproximadamente 1.800 metros quadrados, é uma área bastante, é uma área grande, né? Acaba funcionando como um hospital dentro de um hospital. Ela tem um pouquinho de características fora do contexto de emergência, porque alguns pacientes acabam permanecendo mais tempo do que deveriam, né? Se a gente pensar no conceito de emergência. Mas, para mim, foi uma experiência bastante nova, né, interessante, porque eu nunca tinha trabalhado com empreendimentos da área da saúde, né, só acompanhava um pouco a trajetória da minha irmã como médica. E deu para ver como era a complexidade desse ambiente dentro do hospital. Então, análise de diferentes serviços, dos diferentes fluxos do paciente, desde do menos grave até o mais grave, que acabava acessando o hospital por meio de ambulância. E também considerei um pouco dos requisitos regulamentares da RDC 50 e, em paralelo, acabamos fazendo a modelagem em BIM usando o Revit da emergência futura. Então, a gente modelou todo o pavimento da térreo, né, referente à emergência futura. A modelagem fiz também através da coleta de requisitos na emergência atual. Eu fiz uma modelagem desses requisitos usando softwares BIM. E também eu fiz uma avaliação se esses requisitos coletados na emergência atual vão ser ou não atendidos na emergência futura. Claro que ali tem uma análise a ser feita, né, já que é uma mudança bastante grande, tanto de áreas e tecnologias, enfim, que vão ser atendidas nessa nova emergência. Então, claro que a comparação acaba tendo que ter um pouco de cuidado nesse sentido, né? Eu vou migrar de uma área de 1.800 metros quadrados para uma área de 5.000 metros quadrados, sendo que eu saio de uma planta um pouco mais formato mais quadrado, mais concentrado, para uma planta bem mais longitudinal. E isso provavelmente vai afetar algumas mudanças de processos, né, e alguns requisitos que realmente não terão como ser atendidos nessa nova emergência. Tá? Se ficarem com alguma dúvida, enfim, se quiserem comentar, podem me interromper. Não sei se tem... Enfim, na academia a gente acaba comentando o nome do hospital, né, sem problema nenhum. Acho que não há problema, né, em mencionar. Eu fiz o trabalho no Hospital de Clínicas. Então, é um hospital que está sofrendo, né, bastante alteração, né, com os novos anexos, e isso acaba afetando... acho que é um hospital bastante interessante. Né? Eu acabei não colocando muitas imagens para não me estender muito. Eu acho que se tu puder passar para mim, por favor, tá um pouco, senão vou acabar... Juliana, é legal fazer quando tu fizeres a avaliação pós-ocupação, até é legal fazer num primeiro momento e depois deixar passar 6 meses e fazer de novo. Saber porque o que mudou. A quebra de paradigma dentro do hospital, das equipes, as equipes estão muito acostumadas a trabalhar de uma maneira em resposta a uma configuração arquitetônica. E na medida que a gente muda e apresenta um novo projeto, muitas vezes o primeiro tem 5 vezes mais área, tem todos os espaços que eles precisam, mas vocês vão ver que no primeiro momento a avaliação vai ser negativa, porque os tempos, movimentos vão ser diferentes, a necessidade de deslocamento, as facilidades de um lado para o outro. Então, a primeira pós-ocupação provavelmente vai ser ruim. A segunda vai ser ótima, porque aí eles já vão estar entendendo o ambiente, né? Vão com a nova estar familiarizados. O interessante é que, bom, eu fiz uma coleta de requisitos ao longo de 1 ano. Foi uma coleta um pouco demorada, porque era meu primeiro contato praticamente com o ambiente hospitalar. Então, entendimento desses processos, isso, como o Marcos comentou, né, é bastante difícil, né, quem não está familiarizado. Então, foi uma coleta bem mais demorada, né. No meu segundo estudo foi bem mais rápida, porque eu já estava mais familiarizada.
Então, dessa coleta, né, os requisitos que eu coletei, eu organizei numa estrutura, né, para classificar essas informações, né, por exemplo, em requisitos relacionados à adequação do espaço, requisitos de acessibilidade, requisitos relacionados à climatização, enfim, acessibilidade. E o interessante é que eu também fiz uma conexão desses requisitos com os processos. Então, até para entender qual era a maior demanda, né, desses usuários, né, e desses clientes envolvidos. E quando eu fiz essa coleta, eu acabei esquecendo de mencionar, fiz a coleta com as pessoas que usam e que operam essas instalações. Então, desde técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, equipe de limpeza. Então, não eram só do corpo clínico, né, mas diferentes envolvidos em processos diferentes dentro dessa emergência. Pessoas responsáveis pelos fluxos de medicamento, enfim, esses diferentes tipos de funcionários. E, claro, não pude entrevistar paciente, né, porque daí acabei não entrando com essa questão na aprovação do projeto dentro do hospital, mas seria mais interessante ainda coletar informações com pacientes ou acompanhantes, né, dependendo do caso, para identificar mais requisitos. Por quê? Porque as pessoas estão ali, estão usando esse ambiente, e elas precisam de um ambiente que dê as necessidades e que façam que essas pessoas se curem mais rápido e que saiam daí. Então, esses requisitos, com certeza, seriam muito valiosos, né, dentro de um hospital. Mas, claro, que tem toda a questão legal, né, para poder fazer essa coleta. Mas, mesmo assim, a coleta com os usuários, né, com uma equipe assistenciais, foi muito interessante. E, por exemplo, eu vi que alguns requisitos estavam relacionados, a maior parte dos requisitos relacionados ao serviço principal, que é de emergência, que é o que dá o nome, né, inclusive, para essa área. 21% relacionados ao tratamento e monitoramento dos pacientes. Então, por exemplo, alguns requisitos relacionados ao mobiliário, atrás da maca do paciente, eu tinha uma prateleira que não estava na altura ideal para o técnico de enfermagem acessar aquele equipamento e tratar o paciente, monitorar o paciente. Isso acabava gerando um pouco de atraso, né? Talvez para pegar esse material, ou poderia até causar algum acidente no local. Alguns requisitos relacionados ao transporte. O transporte, apesar de ser um fluxo que acaba não agregando valor, né, dentro dos conceitos, né, da construção, é um fluxo bastante importante e relevante dentro da área hospitalar. Então, 12% desses requisitos relacionados ao transporte. Então, por exemplo, na época que eu fiz o estudo, alguns elevadores não atendiam as dimensões de abertura da porta para a entrada da maca dos pacientes. Então, os pacientes tinham que sair daquele leito, ser transferidos para uma maca menor para poder ingressar no elevador e serem transportados até a CTI ou até algum outro andar do hospital para fazer alguns tipos de exame. Então, isso acabava tendo um impacto tanto na estabilização daquele paciente, né, que ele poderia perder, ter algum problema, alguma complicação, e também o tempo, né? Então, o tempo num hospital pode custar a vida da pessoa, né? Então, o tempo é muito importante também. Claro, poderia entrar assim com vários exemplos, né, que eu coletei bastante interessantes na área hospitalar, relacionado ao ambiente construído, mas não vou entrar tanto em detalhe, porque senão meu tempo vai ser curto. Pode passar. E alguns requisitos relacionados à logística. Então, 20% dos requisitos relacionados à logística do hospital. Então, não é pouco requisito, né, relacionado só à parte de logística. Obrigada. E essa é só a parte operacional, né, Juliana? A parte operacional. E ainda tem os outros, vamos dizer assim, teriam outra como a parte do paciente, requisitos do paciente. Isso. Que não foi possível coletar. Bom, esses requisitos, então, foram armazenados nessa ferramenta, né? A ferramenta é The Rufus, é um software que foi desenvolvido para a área hospitalar, inicialmente, mas, claro, que ele é usado na gestão de requisitos de outros tipos de empreendimentos complexos, mas ele começou com a área hospitalar. Por quê, né? Porque a quantidade de requisitos é muito grande, muitos intervenientes, muitos envolvidos, como o Marcos comentou. Então, pode passar. Obrigada.
Aqui, então, eu modelei esses requisitos, então, todos os requisitos coletados, né, tanto requisitos do cliente quanto requisitos regulamentares foram inseridos, armazenados nessa ferramenta. Então, ela funciona como um repositório de informações. E não só um repositório de informações, mas também eu consigo vincular essas informações com o modelo, então, com o modelo digital da edificação. Então, o interessante é que, quando eu seleciono um dos espaços, por exemplo, isso aí é uma área de atendimento ao paciente, eu consigo visualizar quais são os requisitos relacionados a esse ambiente. Não só requisitos relacionados ao espaço, mas também requisitos do mobiliário. Então, se eu selecionar um mobiliário, eu também consigo visualizar quais são os requisitos relacionados a ele. Informações do produto, informações de manutenção, quando eu tenho que fazer uma manutenção daquele equipamento também. Então, isso auxilia tanto na visualização, na comunicação desses requisitos para os diferentes intervenientes e como um repositório de informações. Aqui eu fiz o vínculo, então, a conexão entre o The Rufus e o Revit é através de um plugin, e eu consigo vincular tanto os espaços quanto o mobiliário. Nesse caso, é uma visualização do Revit, onde eu consigo visualizar uma coluna relacionada aos requisitos planejados, né, dentro do The Rufus, quais eram os mobiliários, equipamentos que eu tinha que ter naquele espaço e o que realmente foi modelado. Então, eu consigo ter uma visualização se realmente eu estou modelando tudo aquilo que eu estava planejando. Então, isso pode ser uma ferramenta interessante até para fazer essa análise e verificação de se esses mobiliários estão sendo atendidos. Além da a modelagem, né, ela acabou auxiliando também na captura de novos requisitos. Então, eu levei o modelo tridimensional e tive reuniões com equipes da emergência, né, dessa emergência atual, que esses representantes da emergência acabavam fazendo visitas à obra, né, já que eles estavam em andamento, mas eles não conseguiam ter um entendimento total daquele ambiente visualizando a obra, né? Conseguiam ter uma noção, mas quando eles viram o modelo recheado, né, digamos, com os equipamentos e mobiliário, eles começaram a ter uma noção diferente do espaço, né? Então, claro, se a gente for pensar, nós eu como arquiteta, né, os engenheiros, enfim, acabam tendo uma noção espacial muito maior, né, sem comparação com equipes, se a gente for ver, equipes do hospital, né, assistenciais. Então, a modelagem fez com que alguns requisitos também surgissem ao longo dessas conversas. Então, foi bastante interessante. Daí, quando eu fiz um passeio virtual, né, o walking through com eles acabaram percebendo algumas coisas que não tinham entendido. Mas, ao mesmo tempo, também, quando eu mostrei, por exemplo, alguns setores, quando eu mostrei eu fiz o passeio por essa sala de atendimento, mostrei para eles, vocês percebem algum impacto dessa parede em relação ao espaço, né? Naquele momento, eles não conseguiram perceber. Então, eu tive que mostrar os requisitos, né, inclusive, se puder passar, mostrar os requisitos conectados a esse modelo, porque senão eles também não iam ter aquele entendimento. Então, dois tipos de requisitos que até são conflitantes dentro desses espaços era garantir a privacidade do paciente, por um lado, mas também o técnico e o enfermeiro precisavam visualizar o paciente. Bom, eu tenho aquela parede ali. Será que eu vou conseguir atender esses dois requisitos? Nesse caso, eu estou conseguindo atender a privacidade do paciente, né, já que as equipes assistenciais acabam ficando nesse espaço ali de posto de enfermagem. Então, a parede acaba bloqueando um pouco a visualização para o paciente, garantindo a privacidade, mas, ao mesmo tempo, isso vai gerar um problema assistencial, porque eles precisam visualizar o paciente. Então, será que eu não posso adotar alguma solução diferente, né? De repente, alguma coisa mais envidraçada? Essa imagem é de um hospital em Milão, que eu e o João fomos visitar no início do ano. Então, eles acabam usando algumas paredes envidraçadas, com faixas translúcidas, então acaba permitindo um pouco a privacidade do paciente, claro que não é tanto, né? Mas garantindo também um pouco a visualização. Então, a gente tem que pensar no ambiente e pensar quem está usando esse ambiente. Eles acabam agregando muito em termos de requisitos. Mais rápido. Tá.
Não, mas agora esse estudo é bem rapidinho. Eu vou falar um pouquinho do estudo que eu fiz na Inglaterra, no meu doutorado de sanduíche, que eu fui o ano passado, final de agosto, e fiquei até maio desse ano. E fiz um estudo em primary care, que então são ambientes de saúde mais de atendimento primário, são ambientes de bem menor complexidade, se eu comparar com a emergência que eu fiz o estudo agora. É um ambiente de 600 metros quadrados, então praticamente um posto de saúde, enfim, ou até menor. Nesse estudo, então, também fiz a coleta de requisitos, mas foi um pouco diferente porque eu atuei mais no acompanhamento do desenvolvimento do projeto. Eles ainda estão em etapa de desenvolvimento do projeto. Foi interessante para identificar novos requisitos. Também fiz algumas visitas a empreendimentos existentes para captar requisitos com pessoas que usam o ambiente. E o interessante é que, mesmo não sendo um empreendimento muito semelhante, eu consigo identificar requisitos que podem ser aproveitados para o desenvolvimento desses novos empreendimentos. E aqui nessa imagem, eu, inclusive, conecto alguns exemplos de soluções interessantes, né, que asseguraram a segurança do staff, que era um dos requisitos que foi identificado, e para assegurar essa questão da segurança do staff, eu poderia ter soluções mais relacionadas ao layout, mas também algumas questões de elementos visuais, elementos ou barreiras visuais, ou ter 2 acessos dentro, 2 portas de saída dentro de uma mesma sala, né, de atendimento. Então, a questão de segurança é bastante importante lá no Reino Unido. Eles consideram bastante, não só para o paciente, mas também para o corpo clínico. E aqui também alguns requisitos foram coletados nessas visitas a empreendimentos existentes, e isso pode, com certeza, colaborar para o desenvolvimento de novos empreendimentos, através da modelagem desses requisitos. Além disso, fiz uma conexão dos requisitos do cliente, né, conectados com diferentes usuários, com as normativas, então, do Reino Unido, né? Eles têm uma grande quantidade de normas, né? O João vai comentar um pouquinho sobre isso. E é interessante notar que essa relação entre requisito do cliente e norma, ela é muito forte lá no Reino Unido, pelo menos porque eles têm uma normativa bastante extensa, né? Então, a gente consegue fazer uma relação bastante interessante entre esses tipos de requisitos. Isso talvez pode gerar até alguma contribuição para os nossos desenvolvimentos de normas aqui no Brasil. Outro estudo que eu fiz, mas não na área da saúde, foi um estudo que a URGS participou com uma grande equipe num empreendimento público aqui no Rio Grande do Sul. Bom, como eu falei do Hospital de Clínicas, então vou comentar. Esse estudo foi feito para o desenvolvimento da nova sede da Polícia Rodoviária Federal. Então, pode passar. Eu participei desse estudo na parte de gestão de requisitos. Então, a gente acabou montando uma sala, né? A gente chamou de Big Room, que é um dos conceitos que tem na literatura, né, de um ambiente dinâmico, colaborativo entre as diferentes equipes. Então, a gente montou esse espaço lá na URGS mesmo, então, com painéis visuais, com o gerenciamento das atividades. Foi bastante interessante. E a gestão de requisitos foi feita da seguinte forma. Eles nos forneceram um programa de necessidades bastante extenso, umas 10 páginas, com todos os ambientes que eles queriam ter nessa nova sede, e com os mobiliários, enfim, alguma explicação sobre os setores. Mas o que é interessante ver é que nem todos os requisitos conseguem estar nesse programa de necessidades. Então, mesmo que a gente tivesse conversas e reuniões com alguns representantes da polícia, o interessante era ir no local e falar com mais usuários, né, que usam essas instalações. Então, a gente fez 7 visitas às instalações existentes da polícia, na sede aqui em Porto Alegre. E, claro, foram coletados muito mais requisitos do que eles tinham nos fornecido naquele programa de necessidades. Inclusive, a gente conseguiu entender muito melhor as relações entre os espaços, as relações entre os diferentes setores.
E o interessante é que eu visualizo, né, a questão do arquiteto como tendo um papel muito importante, né? Eu, como arquiteta, aí fazendo essa coleta de requisitos, eu acabava atuando muito na análise, né, e avaliação daquele projeto, no desenvolvimento do anteprojeto que estava sendo feito por uma equipe de arquitetos ali, engenheiros ali da URGS, né? Então, isso acabou sendo interessante, esse papel, porque o projetista está lá na correria, né, tentando fazer. A gente tinha um prazo muito curto, né, de 4 meses para o desenvolvimento do anteprojeto, isso para depois eles lançarem para licitação e contratação, né, de projeto e execução. Então, era um projeto muito rápido. Então, eu e a minha colega, né, a Natália, que também participou da gestão de requisitos, tínhamos um papel de como se fosse a voz do cliente, né? Então, éramos os representantes do cliente atuando dentro do projeto. Então, se eu via que alguma relação não estava acontecendo ali dentro do projeto, tanto de proximidade de espaço, eu ia lá, não, meninas, vamos alterar isso, porque o cliente precisa que esse espaço seja próximo do outro, né? Então, muitas vezes o projetista está ali na correria, não consegue lembrar de todos os requisitos que foram passados para ele, ou enfim. Então, ter uma base de dados, né, com todas essas informações vinculadas ao modelo, acabou facilitando essa relação entre requisitos e o projeto. Acho que eu estou acabando. Bom, eu fiz também um diagrama de relações. Então, bom, era isso, né? Eu acho que a questão de requisitos do cliente, né, não só requisitos regulamentares ou outros tipos de requisitos, são muito importantes, porque a gente acaba vendo, atendendo, né, claro que nem todos os requisitos a gente consegue atender, mas se eu tiver uma coleta mais forte, mais comprometida com os clientes, com diferentes tipos de clientes, eu vou conseguir ter um produto um pouco mais eu vou conseguir atender melhor as necessidades desse cliente e vou gerar mais valor. Então, eu acho que esse é um foco importante. A gente acaba não tendo muito tempo no desenvolvimento do projeto, e isso acho que acaba afetando um pouco essa relação de coleta, né, e de requisitos, mas também manter essas informações atualizadas. Tá, obrigada, Desculpa, Ju. acabei me estendendo um pouquinho. Imagina. Eu sou meio encantada com esse tema, então eu acabo falando demais. Sim, mas bem importante essa questão de ter essa modelagem, né? Às vezes até um ponto de reposição dessas informações para conseguir verificar no próprio desenvolvimento de projeto esses atendimentos, né? Esse gancho é super importante que a Juliana pontuou em relação aos pré-requisitos, porque o mercado de projeto hospitalar ele é muito espasmódico, né, de negócios em saúde. Eu brinco que ele é espasmódico porque ele existe uma demanda muito rápida para um projeto de alta complexidade. Isso envolvido os tipos de custeio, sejam eles, por exemplo, verbas, emendas federais, estaduais, enfim, municipais, ou o próprio negócio particular. Mas o que acaba apertando muito a questão do projeto, né? Projetos de alta complexidade, de arquitetura e engenharias, num curto espaço de tempo. Então, a fase de pré-requisitos que vai alimentar o anteprojeto, talvez o anteprojeto seja a fase onde tudo se define, onde a expertise do projetista, em conjunto com o tecido de normas, né, de normativas, que recaem na configuração do espaço, e aí não só na parte de arquitetura, mas nas partes de infraestrutura também. As normas, a gente tem boas normas, específicas também para o ambiente hospitalar, né, em relação à infraestrutura elétrica, ar-condicionado, que é extremamente específico também. Elas impactam demais na configuração do projeto arquitetônico. Então, o anteprojeto ele é a etapa de juntar tudo isso, a expertise do projetista, a expertise normativa e a expertise em relação à captação dos pré-requisitos, porque os pré-requisitos vão impactar demais depois de uma fase que, se eles não forem abordados, lá no projeto executivo nós vamos estar falando de novo de fluxo, de dimensionamento, que é um retrocesso extremamente
Mas claro que essa captação de requisitos não pode acontecer só lá no início, né? Até porque o cliente vai, os usuários vão Ele entender, vai amadurecendo eles vão também. amadurecendo a ideia. Então, eles vão entendendo um pouquinho mais como é que é o projeto, enfim, e vão surgindo novos requisitos. Então, esses requisitos precisam ser captados, né, e gerenciados, né? Juliana, para ilustrar e até corroborar com a experiência que tu trouxe da Inglaterra, eu tive a oportunidade, em 2011, de visitar 5 hospitais na Inglaterra e eu fiquei impressionado com 2 coisas. A primeira foi uma que tu falou, é a questão de normatização. Eles têm norma para tudo. Eu vou falar um pouquinho de Mais norma. que nós? Muito mais. Vocês não fazem ideia. O João vai comentar. João e Solimão depois eu vou também. comentar também um pouquinho. E outra coisa que me chamou muita atenção, e já em 2011, nos hospitais da Inglaterra, é a questão que a gente fala muito na BDH, é a questão da ambiência hospitalar, né? E eles têm isso muito desenvolvido lá, aquela coisa assim, a gente entra num hospital, a gente sabe que está no hospital, né, e tudo mais, mas a forma como é desenvolvido o mobiliário e a ambiência faz com que o paciente não se sinta no hospital, né? Então a gente vê obras de arte, não sei se deve ter visto isso. Sim, sim. Obras de arte, paisagens contemplativas nas paredes, assim por diante. Então isso é uma coisa muito legal. Eles têm um avanço bastante grande nessa área de evidence-based design. Então isso acaba se refletindo muito nos empreendimentos deles e eles acabam focando muito no paciente. Muito. O projeto é muito focado no paciente e também no staff. Também eles têm uma importância muito para o staff, porque são pessoas que estão ali trabalhando o dia inteiro, lidando com pessoas doentes, e isso acaba afetando muito no emocional. Então, eles acabam tendo ambientes mais adequados para o staff também, para eles saírem um pouquinho daquela rotina, pelo menos na hora dos lanches, né? E isso eu acho que é uma contribuição interessante, e a gente tem que trazer para os nossos edifícios da saúde também essas boas práticas que eles têm, né, de projetos. Claro que também eles têm outros problemas, também longo tempo de desenvolvimento de projeto, aprovação, mas talvez porque eles despendam mais tempo na etapa de projeto, né? Mas, claro, eles também têm bastante burocracia, enfim, para aprovação, mas acho que essas boas práticas têm que ser trabalhadas também. Lá para o João Solimão, a gente vai conectar com ele. Ele já está... Olá, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Pode falar de novo para testar o som? Olá, está me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Joia. Dia, então. Pode começar. Joia, qualquer problema aí me avisem, a conexão não está muito estável, então potencialmente vai acontecer algum imprevisto, então a gente se comunica por aí. Obrigado, então. Joia, perfeito. Então, bom dia, meu nome é João e eu vou falar um pouco agora para vocês sobre uma perspectiva um pouco diferente da que foi falada até o momento, porque eu venho trabalhando há algum tempo já com relação ao uso de digitalização e de automatização, especificamente tentando usar ferramentas BIM para tentar melhorar uma série de processos que estão relacionados ao ambiente construído e ao projeto de edificações. Então, mais recentemente, eu tenho focado minha pesquisa na questão de projetos hospitalares, e o que eu vou apresentar para vocês agora é um pouco do que eu desenvolvi no meu mestrado, que foi feito no Brasil, e alguns dos insights que a gente já teve no início do meu doutorado aqui na Inglaterra. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu iniciei em 2011 na URGS, eu sou formado em Engenharia Civil, e logo no ano seguinte, eu comecei como auxiliar de pesquisa no NORI, então isso é uma coisa muito bacana que existe no Brasil, de conseguir fazer com que alunos que estão em estágios bem iniciais da sua graduação, eles possam efetivamente se engajar com pesquisa. Então, em 2016, logo após eu me formar em Engenharia Civil, eu comecei um mestrado em Engenharia,
Então, em 2018, no ano passado, me mudei aqui para a Inglaterra e comecei a fazer um doutorado em arquitetura em ambiente construído. E logo em seguida, 2 meses depois, eu fui contratado pela universidade como pesquisador também. Então, isso é para tentar trazer um pouco sobre qual é o meu contexto, assim, eu acho que isso vai ficar um pouco claro conforme a apresentação for avançando. Então, eu gosto de iniciar, na verdade, falando sobre isso e trazendo uma reflexão de onde a gente está agora, efetivamente, quando a gente tenta falar sobre o uso de BIM, o uso de digitalização e de automatização dentro do contexto de projeto arquitetônico, projeto de engenharia e também para a construção. Porque eu acho que existe uma onda que está tomando conta assim, de vários países, aqui na Inglaterra, no Brasil também, e eu acho que existem uma série de elementos que não são levados em consideração nesse processo e que eu acho que eles são fundamentais para que isso efetivamente aconteça. E eu acho que o que eu vou trazer um pouco hoje é para a gente refletir um pouco sobre o que a gente realmente precisa fazer para conseguir avançar com relação a isso. Então, tentando falar um pouco sobre a verificação automatizada de requisitos especificamente, um dos principais avanços que existem e um dos principais softwares que são utilizados, como a Juliana mencionou anteriormente, ele acaba sendo o Solibri. O Solibri ele é um software feito para verificação automatizada de regras. Então, agora, na sequência, eu vou apresentar para vocês uma série de exemplos de requisitos regulamentares que foram modelados no Solibri e foram verificados de forma ou parcial ou de forma completa, ou a gente teve alguns problemas nesse processo. Então, eu vou falar brevemente sobre isso e tentar trazer algumas, e para que isso fomente alguma das discussões que potencialmente a gente pode ter depois. Então, um dos principais elementos de um projeto hospitalar, ele acaba sendo as zonas de circulação, porque são nessas zonas, como já foi mencionado anteriormente, que acontece uma troca de fluxos e pode trazer uma série de problemas para o funcionamento e para a operação de um hospital. Então, algumas regulamentações elas acabam trazendo bastante enfoque para tentar determinar dimensões, determinar características dos corredores. Então, nós conseguimos, com o uso do Solibri, verificar uma série de diferentes espaços de circulação diante dos requisitos que são os requisitos regulamentares. Além disso, a gente conseguiu verificar de forma bastante satisfatória alguns dos requisitos que estão relacionados às propriedades dos espaços, como áreas de espaços, volumes de espaços, alturas dos espaços também. E isso é bastante importante porque, como já foi mencionado anteriormente pelos outros apresentadores, os espaços eles acabam sendo elementos fundamentais de um projeto de um hospital, porque eles, tanto o tamanho desses espaços, mas a proximidade deles também. Esse exemplo que está na tela agora, ele é aqui da Inglaterra, e é desse mesmo projeto que a Juliana estava apresentando anteriormente, e aqui tem um fato bem curioso, porque a regulamentação identifica que para esses espaços que estão marcados, a área mínima deve ser 16 metros quadrados, que seria uma sala de consulta e de exame. E oficialmente nos projetos que nós tivemos acesso, esses espaços estavam com 16 metros quadrados. E quando a gente entrou no modelo e tentou fazer uma verificação com isso, a gente percebe que os espaços eles acabam sendo próximos a 16 metros quadrados, mas eles não atingem isso. Então, o uso desse tipo de tecnologia ele permite ter um poder maior de tomada de decisão para avaliar se esse espaço que não atingiu 16 metros quadrados, se isso é um problema ou não, e se isso precisa ser corrigido num estágio inicial de projeto. Além disso, existem vários outros exemplos com relação à verificação de propriedades específicas de objetos no modelo de uma edificação, como nesse exemplo com relação aos quartos de isolamento, que deveriam ter um visor para permitir com que uma pessoa que esteja, um membro do staff que esteja passando por aí, consiga olhar para o quarto e ver se o paciente está bem ali dentro, sem precisar efetivamente entrar no quarto. Mas nesse caso, existe um aspecto curioso e então a gente começa a ver um pouco das limitações da tecnologia, porque nem tudo funciona de forma completa, que os quartos de isolamento eles possuem sempre um sanitário.
Então, nessa regra, dentro do Solibri, nós conseguimos fazer com que as portas de entrada do quarto elas fossem verificadas, sim, mas o software não era capaz de separar das portas do sanitário. Então, as portas dos sanitários elas acabavam aparecendo como elementos conflituosos. Então, existe uma série de outros exemplos com relação à presença, por exemplo, de batimacas ao longo dos corredores. Nesse caso, também, nós não conseguimos verificar de forma completa, porque a gente não conseguia verificar se os batimacas existiam dos dois lados de um corredor e ele era um elemento contínuo ou não. Mas, apesar disso, e isso vem muito a favor de como a RDC 50, que foi mencionada anteriormente, ela é estruturada, nós conseguimos verificar de forma bastante satisfatória a presença de determinados tipos de instalações dentro de determinados tipos de espaços e a presença também de determinados tipos de saída dessas instalações em alguns pontos específicos dos espaços. Então, isso eu vou trazer alguns exemplos depois da RDC 50, mas acaba sendo um fator bem positivo porque a RDC 50 ela é basicamente estruturada em função de elementos que devem ser atribuídos a um determinado espaço. Então, isso foi um ponto bastante positivo. Esse é um outro exemplo aqui da Inglaterra em que a gente conseguiu verificar a capacidade dessa sala de reuniões em função do número de cadeiras disponíveis no projeto. Então, como uma análise do Solibri, que é um software fundamental na gestão, na verificação de requisitos, nós conseguimos perceber que ele é um software que funciona muito bem para a verificação de requisitos de acessibilidade, verificação de requisitos do programa espacial e também verificação de requisitos que são facilmente transformados em um elemento lógico. Mas o que a gente observa no Solibri também é o que a literatura acaba chamando de efeito caixa preta, porque o sistema de verificação do software ele acaba sendo escondido atrás da interface de verificação. Então, nós não conseguimos efetivamente saber como é o processo de verificação que não seja por meio de tentativa e erro. Então, isso acaba sendo um ponto bastante complexo desse processo e ele acaba sendo típico dessas abordagens codificadas, onde a maioria dos softwares, na verdade, elas são desenvolvidas dessa forma e isso acaba sendo um ponto bastante prejudicial para quando a gente tenta olhar para uma regulamentação. Então, tenta usar essas informações desses requisitos regulamentares como um input para esses softwares de verificação. Uma das formas que mais atualmente tem se explorado com relação a tentar mitigar alguns desses pontos negativos é relacionado, por exemplo, com o uso de linguagens de programação visual, como, por exemplo, Dynamo, e outros aspectos um pouco mais abertos e transparentes para fazer essas verificações. Mas quando a gente faz uma análise do Solibri, a gente percebe que muitos dos problemas não são tecnológicos. Parte dos problemas, sim, são devido à forma como o software é estruturado e a forma como ele é usado pelos usuários, mas muitos dos problemas que a gente observa não são relacionados à tecnologia e eles não estão relacionados a possibilidades de uso de BIM, efetivamente. Muitos dos problemas eles estão relacionados ao que efetivamente nós estamos tentando automatizar. Então, isso nos trouxe uma pergunta, há mais ou menos uns 3 anos atrás, que a gente precisava efetivamente entender quais eram as informações que estavam nas regulamentações antes de tentar usar essas regulamentações para fins de automatização. Então, isso foi um dos principais combustíveis para que a gente conseguisse levar a pesquisa de mestrado adiante. E basicamente, agora aqui na Inglaterra eu continuo fazendo isso. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês de que tipo de análise a gente faz com esses requisitos para tentar entender quais são as características dos requisitos que podem permitir o uso para automatização ou não. E isso acaba sendo fundamental e a gente foi para a literatura para tentar buscar algum aspecto que nos trouxesse alguma iluminação com relação a isso. E a gente encontrou uns fatos bastante interessantes, porque se a gente reflete sobre qual é o propósito de uma regulamentação, elas são, de uma forma geral, originalmente escritas, utilizadas e lidas por pessoas. E esse processo ele acaba sendo feito com base em uma linguagem natural. E como somos nós que criamos, utilizamos essas regulamentações, isso acaba originando uma série de expressões complexas que acabam dificultando bastante o processo de automatização,
muito em função desses elementos serem ambíguos, eles podem ser contraditórios entre si, e como dependem de interpretação, eles podem levar a aplicações incorretas para usos automatizados. Então, acaba sendo fundamental, efetivamente, entender essa informação antes de usar a informação para fins de automatização. Eu acho que esse é um ponto fundamental e que muitas das abordagens que acabam não sendo bem sucedidas a longo prazo, relacionando BIM, digitalização e outros aspectos de automatização, são devido a esse fator. As pessoas já partem para fins de automatização sem primeiro entender se o que está tentando se automatizar pode ser automatizado ou não. Então, o que nós fizemos, eu vou passar brevemente sobre os resultados, mas nós analisamos toda a resolução RDC 50 e também o Código de Edificações de Porto Alegre. E nós fizemos essa análise com base inicialmente em 4 categorias. A primeira delas diz respeito à natureza dos requisitos, então nós identificamos os requisitos em termos de qualitativo, quantitativo ou ambíguo. Nós também analisamos cada um dos requisitos quanto à possibilidade de tradução desse requisito em regra lógica. E é importante mencionar que essa análise foi feita sem vincular essa análise ao Solibre em si ou algum outro software de verificação, mas simplesmente analisando a possibilidade de reescrever esse requisito de acordo com uma estrutura lógica de condição de conteúdo. Nós também analisamos qual seria um objeto dentro de um modelo de uma edificação, potencialmente vinculado a cada um dos requisitos, e também fizemos uso das classes de regras paramétricas que foram desenvolvidas por outros autores, mas que basicamente determinam o nível de complexidade de cada uma dessas regras. É importante mencionar que esse aspecto, essa parte da pesquisa, ela foi bastante trabalhosa e ela foi feita com o auxílio de um pesquisador, que é o Vitor Fonseca, não sei se ele está aí, talvez, mas isso acaba tendo um trabalho bastante significativo e muito disso também é devido ao auxílio do Vitor. Então, um exemplo para vocês aqui de como os requisitos eles acabam sendo demonstrados e apresentados na RDC 50. Então, se percebe que existe uma ênfase muito grande no espaço em si, então eles determinam cada um dos itens para cada um desses espaços. E como a gente pega essa informação, que a gente chama de elemento regulamentar, e transforma isso em requisito. Então, a gente pode perceber que existem pelo menos 6 requisitos dentro desse item da RDC 50. Eles dizem respeito a dimensionamento, eles dizem respeito aos tipos de instalações que tem que estar ali. Então, a gente analisou cada um desses requisitos em termos dos elementos que eu mencionei anteriormente e eu vou trazer alguns dados com relação às análises finais. Então, nós identificamos 837 elementos regulamentares na RDC 50, originando um total de mais de 1.200 requisitos. Então, isso acaba sendo um ponto bastante complexo, na verdade, do processo de projeto, porque é muito difícil considerar um número tão grande de requisitos dentro de um mesmo projeto, como a Juliana mencionou anteriormente. Então, a gente começou a entender, efetivamente, como esses requisitos eles acabam se desdobrando em função das classificações que a gente foi fazendo. Então, a gente entendeu os requisitos em termos de regulamentações que não originam requisitos, regulamentações que originam requisitos, então os requisitos em termos da sua natureza e em termos da possibilidade de tradução em regra lógica ou não. Eu gosto bastante dessa figura porque ela acaba nos mostrando de uma forma bastante clara uma relação importante que existe entre a natureza dos requisitos e a possibilidade ou não de traduzir esses requisitos em uma regra lógica. Então, na RDC 50, a gente conseguiu observar que a maioria dos requisitos é de natureza qualitativa e, por outro lado, os requisitos que são de natureza quantitativa, e isso não é um fato surpreendente, a maior parte deles pode sim ser traduzido em regra lógica. Mas um dos pontos dessa análise que nos deixou bastante interessados, e a gente não esperava por isso, é que mesmo tendo um elevado número de requisitos qualitativos que não pode ser traduzido em uma regra lógica, uma parcela bastante considerável desses requisitos pode sim ser transformada em regra lógica para fins de automatização. Nós também fizemos uma análise com relação a entender as colunas aqui são os capítulos da RDC 50, ou seja, a própria estrutura do documento, e ela diz respeito às diferentes atribuições assistenciais da saúde, e onde se concentrava o maior número de requisitos. Então, a gente pode perceber que, na verdade, a atribuição número 4, que diz respeito ao apoio a diagnóstico e terapia,
é um ponto do documento onde origina maior número de requisitos, é um ponto bastante crítico em função disso. Com relação ao tipo de objeto vinculado aos requisitos, a gente percebeu que o objeto espaço ele acaba sendo fundamental. Em 371 vezes era possível verificar o requisito somente verificando uma propriedade do espaço. Em outras 349 vezes era possível verificar o requisito por meios de verificar a existência ou não de um determinado tipo de objeto dentro de um determinado espaço. Então, é muito importante, na verdade, se dedicar mais esforços com relação a efetivamente modelar de forma correta os objetos e espaços. E com relação às classes que eu mencionei anteriormente, que são as 4 classes em termos de complexidade, a gente percebeu que 98% dos requisitos eles pertencem à classe 1 ou à classe 2. E isso foi bastante interessante porque classe 1 e 2 representam os casos de baixa ou de média complexidade. Então isso é um ponto bastante favorável desse documento, que dos requisitos que podem ser transformados em regras lógicas, eles têm uma baixa complexidade. Eu vou passar brevemente sobre os dados do Código de Edificações de Porto Alegre, mas ao contrário da RDC 50, a gente percebe que existem muitos elementos regulamentares que não originam tanto os requisitos quanto a RDC 50. Então a gente fez o mesmo tipo de análise, e eu vou me deter a esse gráfico, onde a maior parte dos requisitos eles acabam sendo de natureza quantitativa, ao contrário da RDC 50, em que era de natureza qualitativa. De novo, o objeto espaço ele acaba tendo uma importância bastante significativa dentro desse escopo. E, de novo, mesmo o comportamento se observou dos requisitos que poderiam ser transformados em regra lógica, eles apresentam casos de baixa e de média complexidade. Então, aqui nós temos um resumo desses dados, e é importante observar algumas dessas diferenças em função de o código de edificações ele ser um elemento um pouco mais formal, de certa forma, em termos de submeter um projeto a uma avaliação de uma prefeitura, do que a RDC 50. Então, aqui a gente tem a importância do objeto espaço e das classes 1 e 2. E agora eu vou falar sobre uma análise comparativa que a gente andou desenvolvendo nos últimos meses, que é com relação à HBN 1101, que é uma das regulamentações relacionadas à primary care aqui na Inglaterra, que é um dos pontos que a Juliana mencionou também. E é importante falar que, na verdade, por uma análise bastante superficial aqui, nós identificamos que existem em torno de 105 regulamentações relacionadas a projetos assistenciais de saúde aqui na Inglaterra. Se a gente tenta comparar isso com o Brasil, essas 105 regulamentações que representam um contexto britânico, elas acabam sendo, de uma certa forma, todas refletidas num único documento que é a RDC 50 no Brasil. Então, existe uma análise que a gente fez, estatística, bastante rasa nesse primeiro momento, mas potencialmente existem mais de 80 mil requisitos relacionados às regulamentações aqui na Inglaterra, focados em hospitais. Então, isso é um problema bastante grave e acaba trazendo uma série de outros problemas decorrentes disso. Então, um resumo dessa análise que a gente fez entre a comparação dessas duas regulamentações é que elas acabam apresentando resultados bastante similares, apesar do contexto, que é bastante diferente. E quando de dois países diferentes, mas porque a RDC 50 no Brasil ela é um instrumento legal, ou seja, os projetos eles precisam efetivamente passar por uma avaliação da Anvisa para serem liberados para a operação. A HBN 1101 aqui na Inglaterra, ela é uma regulamentação guia, ou seja, ela estabelece diretrizes para o projeto, mas a função de comprovar se o projeto atende ou não às diretrizes não é de uma instituição regulamentar, do Departamento de Saúde ou de qualquer outra instituição. Quem precisa comprovar que o projeto atende às regulamentações, na verdade, são os projetistas que estão fazendo parte dessa equipe. São os arquitetos, são os engenheiros e são os outros projetistas relacionados. Então, com relação aos elementos, a maior parte dos requisitos das duas regulamentações têm natureza qualitativa. De novo, os elementos que podem ser transformados em regra lógica, eles acabam sendo classe 1 ou 2, e isso é um ponto positivo.
e o objeto espaço ele acaba aparecendo de novo como um elemento fundamental nessas duas regulamentações. Então, em resumo, o que a gente percebe é que existe um balanço que precisa se atingir entre a natureza dos requisitos em termos de qualitativo ou quantitativo, e isso, no final das contas, depende da subjetividade que está envolvida na definição desses requisitos regulamentares. E quando a gente olha para a subjetividade em projetos hospitalares, a gente percebe que ela acaba sendo um fator muito importante, não somente pela subjetividade que está envolvida nos requisitos, mas também pelo próprio caráter subjetivo do processo de projeto. Então, o que a gente pode tentar dizer num primeiro momento é que nós precisamos focar os nossos esforços em automatização para as atividades que são repetitivas do processo de projeto para projetos hospitalares, especialmente para projetos complexos. Porque a gente precisa fazer com que os projetistas eles acabem conseguindo maior tempo livre para fazer uso de criatividade, de inovação e tentar fazer com que soluções não triviais emerjam no processo. Então, a gente precisa focar a automatização, na verdade, não para substituir completamente todos os processos que são os arquitetos, os engenheiros que fazem, mas a gente precisa focar, né, os nossos esforços em automatização para fazer com que as tarefas que são repetitivas e que não agregam valor, elas sejam eliminadas de uma forma mais fácil. Então, para terminar a minha apresentação, eu gostaria de fazer algumas perguntas com relação a, diante desse cenário em que a gente identifica que não é só, né, a gente não tem limitações somente de ordem tecnológica, mas as limitações, na verdade, elas são muito mais anteriores e fundamentais a isso. Como a gente segue adiante tentando automatizar esses processos de verificação de requisitos regulamentares? Além disso, eu tenho uma outra pergunta que é relacionada a como a gente pode lidar melhor com essa subjetividade dos requisitos dentro de um contexto digital. A gente precisa, talvez, mudar e revisar essas regulamentações? Ou será que a gente precisa, talvez, tentar fazer com que elas elas sejam lidas de uma forma mais fácil, ou elas sejam estruturadas de uma forma a entender melhor como esses elementos vão se relacionar num contexto digital? Além disso, uma das coisas que eu venho me perguntando, principalmente nos últimos meses, é efetivamente qual que é o papel das regulamentações no processo de projeto de instalações hospitalares. As regulamentações, elas são efetivamente algo que a gente primeiro projeta e depois verifica se o projeto está de acordo com isso, ou, na verdade, as regulamentações elas podem ser muito mais do que uma forma de verificar o projeto ou não. As regulamentações, talvez, elas poderiam ser vistas como algo que podem dar suporte para o projeto em todos os seus estágios. Então, algumas dessas são as reflexões que eu venho fazendo nos últimos anos e cada vez mais eu tenho certeza, e eu vou em direção a esse caminho, de que um cenário completamente automatizado ele não existe. E eu acho que ele nunca vai existir porque a natureza do processo de projeto, seja ele de arquitetura ou seja ele de engenharia, ela não é objetiva. Os projetos eles são subjetivos e eles dependem da gente para seguir adiante. Então, eu acho que efetivamente a gente tem que focar os nossos esforços em fazer com que nós tenhamos mais tempo livre efetivamente para projetar e para fazer e desenvolver soluções inovadoras, especialmente para esses projetos tão complexos, e fazer uso de automatização como uma ferramenta de suporte para o nosso trabalho e não como uma ferramenta de substituição. Muito obrigado, fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. É isso. Obrigada, João. A gente vai dar sequência então agora com o João. A gente está curto no tempo. Então, a gente tem 10 minutos. Se tu quiser resumir. 10 minutos. Vou tentar. A tarefa é difícil. Agradeço a oportunidade também, né, de ser convidado aí pelo Vicente, pela Nayara. Eu trouxe aqui uma apresentação sobre as 5 dinâmicas do edifício, baseado na história da filosofia do design. Não sei se vocês já leram as obras do filósofo tcheco Fussler, Milan Fussler, que ele, na verdade, ele era um filósofo, mas ele era um cara que pensava muito em design. Ele achava, todas as obras dele falavam que, conforme a humanidade ia evoluindo, o design ia evoluindo de uma forma acompanhando até mais rápida. Isso, para nós arquitetos, é uma coisa óbvia, né? Mas para um filósofo
que pensou isso na década de 60 e 70, eu acho que era um cara que estava muito além do tempo dele, né? A cabeça dele era muito louca. E então ele falava, dá para voltar por favor? Ele falava então que o ser humano ele tinha uma relação muito forte com os objetos e com os ambientes em que ele vivia, né? Então essa apresentação, na verdade, ela vai iniciar falando rapidamente sobre essa questão da interação do design de um local, de um ambiente específico, que ele precisa ser adaptado, assim como os materiais a serem especificados nesse ambiente. Pode passar, por favor. E um dos 5 pilares que ele falava era a questão do receber, né? Quando nós temos numa edificação um local onde nós estamos recebendo pessoas, nós precisamos pensar em fazer com que o usuário ele entre, né? Ele encontre pessoas e se reúna com pessoas. Pode passar, por favor. Esses ambientes eles têm que ter uma identidade de marca. No caso, por exemplo, de um hospital, né, ou de uma clínica, o usuário tem que perceber que ele está entrando dentro de um hospital, né? Então tem que ter uma identidade com a instituição e com o local que ele está entrando. Tem que haver uma correlação entre o interior e o exterior. Tem que ter uma fácil leitura, uma boa transparência do ambiente também. Tem que ser um ambiente acolhedor e um ambiente que traga conforto para o usuário. Pode passar, por favor. Para isso, nós, arquitetos, precisamos de padrões, de materiais que nos estimule a padrões e cores recomendadas para receber, né, como uma boa acessibilidade, uma boa atratividade para o usuário, uma identidade, como já vi falado, uma boa transparência, fazer com que o usuário se sinta bem, tenha acolhimento, conforto e uma fácil leitura do ambiente. Pode passar, por favor. Outra dinâmica seria do mover, né? Fazendo com que o usuário se sinta guiado e que ele encontre o ambiente que está procurando. Aí falando da importância das circulações, né, que já foi falado anteriormente. E eu me lembro que... Pode passar outra lâmina, outra apresentação, por favor. Eu lembro que o Jonas, num evento da BDH, falou, no último evento, de como os nossos irmãos argentinos dão importância para a questão da circulação dos fluxos, né, de pessoas. Separação dos tipos de fluxo. Dos tipos de fluxo, exatamente, né? E a Josiane comentou isso também, né, na apresentação dela. Então, no instigar o usuário a se mover, nós temos que ter temas que definam os setores, né, os ambientes com símbolos e cores, o forro, as paredes e os pisos como marco de distração para o usuário, né? Nós temos que fazer a transição de espaços também, para que isso seja de forma harmônica. Temas nas paredes pode ser muito bem usado, e os pisos, induzindo caminhos e zoneando ambientes também. Pode passar, por favor. Nós precisamos de revestimentos que respeitem o uso da escala humana, que tenha cores vivas nesses ambientes, zoneamento incorporado nos pisos e nas paredes, cores que amenizam espaços grandes, né, criando ambientes mais dinâmicos, e cores e contrastes facilitando a leitura dos ambientes também. Pode passar. Nós precisamos também de revestimentos que induzam ao movimento, né, através do dinamismo, de ações temporais, de orientação, de muito brilho e de muita luminosidade. Pode passar. Estou sendo rápido. O terceiro pilar seria a conexão dos ambientes, né, que nós precisamos instigar o usuário a integrar e a interagir. Pode passar. Para isso, nós precisamos ter conexão casual, informalidade, integração de pequenos ambientes em grandes áreas, é muito importante também, pode passar. E para isso nós precisamos de revestimentos e pisos que proporcionem combinação, uma boa comunicação, estimule a curiosidade do usuário, o diálogo, o dinamismo, que seja convidativo, que estimule o usuário e que proporcione inspiração. Pode passar. O quarto pilar seria ambientes que exigem concentração
em que nós estimulamos o usuário a sonhar, tratar e fazer. Pode passar. Para isso, nós precisamos controlar a distração do usuário e das pessoas que estão operando, né? As pessoas que estão trabalhando nesses locais. Manter o foco sem cansar, isso é muito importante. Como é o caso de livrarias, escritórios, salas de exames e consultas. Pode passar. Para isso, nós precisamos ter revestimentos e materiais que tenham uma boa acústica, que proporcionem introversão, orientação e segurança para o usuário. Pode passar. E, por último, recarregar, né, ambientes em que eu estimule o usuário a ter relaxamento, prazer e contemplação. Pode passar. É o caso de casas de repouso e quartos de paciente. Pode passar. Em ambientes que nós precisamos estimular a atividade física, no caso de oncologia, principalmente, usando a residência como cenário, né, para que o paciente ou o usuário se sinta em casa, usando muito a luz natural, estimulando o bem-estar mental do usuário, a privacidade, a segurança, a propriedade temporária, né, e a linguagem familiar, né, fazendo com que o usuário se sinta em casa, né. Pode passar. E, para isso, nós vamos utilizar revestimentos que estimulem, né, a calma, cores reenergizantes, né, cores claras, e estimulando, evidentemente, o bem-estar. Pode passar. Agora, nós vamos mostrar para vocês algumas fotos de ambientes, principalmente de hospitais, principalmente no exterior, né? Então, aqui nós temos uma clínica na Polônia, utilizando uma clínica infantil, né, utilizando bastante cores, de forma bastante lúdica, né? Pode passar, por favor. Agora tem que ser um pouquinho rápido, porque são bastante fotos. Algumas obras residenciais, para lembrar a vocês que os revestimentos, principalmente os pisos vinílicos, existe uma variedade muito grande de padrões e cores para uso residencial, não só para uso em grandes projetos, né? Pode passar. Outro ambiente residencial, pode passar. Aqui uma clínica na Holanda, pode passar. Uma clínica na Polônia, um bloco cirúrgico, na verdade, pode passar. Uma ressonância magnética na Turquia, pode passar. Uma outra clínica na Holanda, pode passar. Uma outra clínica nos Estados Unidos, pode passar. Outra clínica nos Estados Unidos. Uma outra clínica na Inglaterra. Uma clínica na Holanda, pode passar. Outra clínica na Alemanha, pode passar. Na Inglaterra, uma clínica pediátrica. Uma clínica na Turquia. Essa clínica é na Inglaterra. Essa é uma clínica um hospital muito bonito nos Estados Unidos, pode passar. Uma outra clínica na Noruega. Essa clínica aqui é na França, pode passar. Aqui é um exemplo muito interessante, é um banheiro dentro de um hospital em que vocês podem observar que não existe degraus, né, para que o paciente não tenha nenhuma intercorrência, né? Um caimento totalmente feito para um lado só, né, para a dispersão da água, e utilizando um revestimento antiderrapante, né, um piso vinílico antiderrapante que proporciona esse conforto para o usuário. Interessante esse exemplo, porque no hospital, no estudo, quando eu fiz o estudo do hospital, eu fiz uma verificação automatizada com o Solibre e justamente identificou o problema do desnível do piso. Pouco tempo depois, eles corrigiram isso, fizeram o piso só nivelar, só no nível, né? E é isso. muito importante. Até nós tivemos uma palestra, um evento na BDH sobre casas geriátricas, casas de repouso geriátrico, e que uma das recomendações é não ter nenhum tipo de degrau, tapete, né, para o usuário de mais idade, né? Isso é uma coisa muito importante, né? E isso é um gancho importante, pessoal, em relação ao projeto, porque e ao conhecimento do processo dentro dos ambientes hospitalares. Alguém construir um banheiro hospitalar com um degrau, com uma mureta para um box ou um degrau de acesso, é não conhecer o processo. É não conhecer que dentro daquele espaço alguém vai ser transportado numa cadeira de banho, né,
Pós-operatório. Pós-operatório, um paciente debilitado vai ser transportado numa cadeira de banho com mobilidade reduzida. Então, aí entra muito da conversa dos processos internos e vamos dizer assim, da responsabilidade do projetista. E não em um projeto ser responsável em atender esses processos, por mais simples que sejam, do entendimento de que a acessibilidade num banheiro hospitalar e a dimensão do banheiro hospitalar requer uma ergonomia de acordo com as funções que lá dentro são desempenhadas. Então, se a gente entrar num banheiro hospitalar com 1,20, ridículo, né? Não entra duas pessoas. Então, por isso também as normas vêm nesse sentido, elas colocam alguns pré-requisitos, por exemplo, os banheiros hospitalares têm 1,70 de largura, mas não é só isso, ela não diz que não pode ter mureta. Então, isso é um conhecimento de processo muito do arquiteto. E aí eu só vou fazer um gancho muito rápido, que é uma percepção minha, quando a gente fala de humanização dos hospitais, a gente fala de acolhimento. Eu acho que existe uma política nacional de humanização dos ambientes hospitalares, existe há mais de 10 anos, quase 15 anos. Isso, na verdade, e isso é uma percepção muito minha, isso, desculpe a palavra, é quase uma canalice, porque é a gente entender que a gente perdeu a mão na questão de qualidade de projeto de hospitais. Porque a arquitetura, a essência da arquitetura é isso, é bem acolher, é humanizar, é propiciar espaços de qualidade de acordo com os processos. Então, a gente está, na verdade, lutando contra um processo de baixa qualidade de projeto, de décadas, que é um resultado de um cenário econômico de décadas, e que a gente está vamos dizer assim, trabalhando nesse sentido. E por isso a nossa conversa aqui é isso, né? Essa especialização em cima de um nicho muito específico de conhecimento de arquitetura. Vamos adiante, tá? Eu gostaria só de te interromper, porque o tempo já terminou, só para a gente concluir e, enfim, se encaminhar para esse fim. Agradeço a participação de todos vocês nessas contribuições do que trouxeram, né, para a gente poder discutir. Isso geraria muitas discussões, principalmente no que vocês trouxeram do âmbito de pesquisa também, né, o quanto a gente consegue usar uma tecnologia para controle de todos esses requisitos, né, que no caso de edificações hospitalares ou da área de saúde, a gente tem não só normativos, tem, né, os fluxos, tem todos esses outros requisitos que a gente verificou e que vocês explanaram, né, para a gente. Agradeço a atenção de vocês, de todo mundo que participou. A gente realmente quis trazer bastante assunto e vários pontos de vista. E o nosso tempo, então, terminou. A gente vai ter que encerrar e a gente pode continuar conversando aqui no saguão também para aprofundar um pouco mais esse controle de requisitos, como é que está sendo feito no escritório, enfim, para a gente poder concluir agora, então. Muito obrigada. Obrigado.